ערב טוב לכולם, מועדים לשמחה, מוזמנים לששון, agit moed, gam agit nach. Boa noite e modelo Simcha, nós estamos em Rocha Moeda de Pesach. Baruch Hashem, depois aqui na diáspora em Hutz Aretz, fora de Eretz Israel, realizado 2 Sedarim, referente a 2 Seudot, e realizando os dias, os passos referentes a Shavua, agora nos dias de Roch Moed, Acharei, Yom Tov, que caiu no Shabbos Kodesh. Bom, quando eu fui escutar o Sion referente a Erev Pesach, foi entregue na sinagoga, na Beit Yaakov, o livro Tesouros de Moshe, que é referente sobre Agadá, escrito pelo Rabino Moshe Dayan. O interessante nesse livro é que em determinada página, exatamente na página 19, nós podemos fazer uma correlação automática com a Agadá. De que forma? Através de 2 grandes mestres da nossa tradição. O primeiro dele é o grande Megalei Amukot, que foi o Rabino Natan Neta de Shapira, que foi um dos grandes rabinos da Polônia, e também o próprio Shelah HaKadosh, conhecido pela obra Shnei Luchot Habrit. Bom, na página número 19, referente aos tesouros de Moshe, nós temos Diachalu avichatana be'ara de Mitzrayim, que os nossos antepassados comeram na terra do Egito. Talvez seja um hidush, uma novidade para muitos, mas até mesmo antes de sair do Egito, Am Israel comeu matzah. No primeiro momento, como citado anteriormente, a mulher Hamukot, Megalei Hamukot, ele cita o fato dos opressores de Am Israel, os Mitzraim, os egípcios, fazerem com que Am Israel comesse matzah para poder ter um sustento maior, já que a matzah ela tem uma digestão mais demorada em relação, por exemplo, a outras comidas, como o próprio pão. Em um outro momento, o próprio Shelah HaKadosh, ele se refere que eles tinham pressa, os egípcios, para que Am Israel comesse e voltasse para o trabalho. Por isso também eles tiveram que comer matzah e voltar para o trabalho. E qual é a diferença dessa matzah para a matzah da Etzat Mitzrayim, da saída do Egito, né? Qual é essa diferença? Essa diferença dessa matzah que o Am Israel comeu no momento que estava sendo oprimido para a matzah do momento da saída física e espiritual do Egito. A diferença física é a mesma matzah, farinha, água, tem que ser feita em 18 minutos. A diferença dessa é a kavaná. A kavaná é uma palavra que se refere à intenção. Tudo que nós vamos realizar tem que ter uma kavaná, tem que ter uma intenção. Existe uma discussão na própria Gemara se a pessoa, quando cumpre uma mitzvah sem kavaná, se ela cumpre ou não cumpre. Mas o importante da kavaná, nesse sentido, é o antídoto. Kadosh Baruch Hu, ele sempre dá a cura antes dos Isurim. Ou seja, ele traz a trufá, ele traz o remédio antes das dificuldades. Então a matzah, que naquele primeiro momento era vinculado ao ato de estarmos oprimidos, escravizados no Egito, serviu também como base do elemento na qual comemos para poder sair o quanto mais rápido possível do Egito. Os 18 minutos. O 18, na Gemátria, equivale à palavra Hai, que é vida.
em hebraico. E o interessante é que se formos pegar uma análise com as parashot anteriores, como Tazria, Metzorah, exatamente na parashá Metzorah, o Rabino Yosef Cohen voltou há pouco agora de Eretz HaKodesh. Eu tive a alegria de receber um livro, presente dele, sobre Muktzeh, que ele escreveu entre os 9 livros que ele escreveu. E o Rabino Yosef Cohen traz uma coisa muito interessante sobre a correlação com o Midrash Tarhumá em relação a Metzorah. Tazria Metzorah. Nós sabemos que Metzorah tem o termo errôneo descrito como lepra. Entretanto, esse problema que se manifestava na pele, ocasionado pelo Leshon Hará, também se manifestava na casa. E assim o Koi tinha que ser chamado, como consta no Rashi, e observar durante uma semana. Depois observar durante a segunda semana se ainda tinham os sinais. Entretanto, se tivesse os sinais de Metzorah na casa, ela tinha que ser raspada. E a raspa da casa, todo aquele material tinha que ser exterminado, tinha que ser jogado fora daquela região. E quando o Kadosh Baruch Hu trouxe esse procedimento para ser feito, antes disso, há muitos anos anteriores, um povo, sabendo que Israel chegava, colocou ouro nas paredes das casas e fugiram. Quando o Israel chegou e viu essas casas, eles lá foram habitar e teve problema da Lashon Hará, etc. E assim foram raspar as casas e lá encontraram ouro. A grande questão é que, como consta na própria medicina, parte do veneno é a cura, ou seja, parte de um insur, de uma proibição ou de uma haverá, é o ponto inicial para uma techuvá, ou para uma retificação ou tikkun. E da mesma forma, como encontramos na Haggadah, os 4 filhos, também consta o acrônimo Tzibur, a correlação do Am Israel. As Matzot nós temos Kohanim, Levim, Israel, e na palavra Tzibur, Tzadikim, Benonim e Reshaim. A grande questão é que para que todas as nossas orações sejam aceitas, temos que estar hoje numa sinagoga ou num Beis Midrash, num local de estudos, com 10 pessoas fazendo orações. Entre eles, com certeza vai ter justos, vão ter pessoas intermediárias e Reshaim. E assim é formado Am Israel, juntos nesse processo de crescimento, também como foi juntos que saíram do Egito. Juntos foram oprimidos e juntos saíram. O Beyahad. Esse é um dos sinais, um dos significados com Yad Hazaká, com mão forte, nos tirou do Egito. Yad Hazaká equivale pela gemátria Yad a 14, que é o Yud com Dalet. E o 14, que também tem uma relação com porta, se refere a, digamos, a toda a obra de um dos maiores Posek Alahá, foi Rambam. E o Rambam traz toda a tradição, todas as Gemarot e o Din final. Todo aquele que estuda o Rambam está se conectando às Alachot, às Mitzvot, inclusive aquelas que não estão vinculadas, por exemplo, no Shulchan Aruch, que são as chamadas Ilhot de Beit HaMikdash e outras leis específicas.
Daí a importância do estudo de termos ciência que todos nós estamos conectados, juntos e somos importantes um para o outro. A todos nós temos que ter ciência que estamos nesse processo de crescimento e techuvá. Certa vez, enquanto eu estudava Guemará, Maser e Tanit, com um dos meus mestres, que tem a vida sempre longa e prolongada, o Rabino Efraim Scherter, em Besheva, um outro aluno chegou para ele e falou: Rav, eu estou em techuvá. Imagine, né? Ele começou a comer kasher, guardar Shabbat, e o Rabino, que vem de uma família da Síria, que manteve uma tradição certa e correta há gerações e gerações, olhou para ele e com toda a sua simplicidade falou: eu também estou fazendo techuvá. Então todos nós em um determinado ponto estamos sempre nos aperfeiçoando e crescendo junto. Só coisas boas hoje e sempre. Hag Sameach, Modim L'Simcha, Agit Moed.